Você sabia que existia uma outra língua além do português que foi muito difundida pela coroa portuguesa na América e que foi muito utilizada no Brasil durante o período colonial? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito nós vamos falar sobre língua geral. Se você quiser entender melhor o que foi a língua geral e o que ela representou para a história do Brasil, fique ligado que hoje nosso assunto vai ser muito interessante. A língua geral, ou língua brasílica, como também era conhecida, era uma alusão à codificação do tupi, um tronco linguístico, uma matriz linguística que era muito falada, muito difundida entre os povos nativos do Brasil. E essa língua geral, então, foi codificada pelos jesuítas lá no século XVI para que fosse viabilizada a catequese, que até então era feita apenas em latim. Ainda assim, por mais que essa iniciativa tivesse um objetivo maior, que era catequizar os índios, é evidente que essa ação era um dilema para os jesuítas, porque ao invés de utilizar a língua sagrada, ou a língua primária do catolicismo, que era o latim, era utilizada uma língua considerada por muitos como uma língua bárbara, já que as línguas nativas, por não conhecerem o cristianismo, não professarem o cristianismo, eram considerados em muitos momentos como povos bárbaros. E nesse contexto de barbárie, é evidente que também algumas práticas dos povos nativos eram associadas a práticas diabólicas. E aí vivia-se um dilema entre ensinar a prática cristã através da língua sagrada ou codificar uma outra língua considerada bárbara e alcançar os seus objetivos. Diante de todos esses questionamentos, alguns personagens foram extremamente importantes e fundamentais para que o tupi fosse então codificado. O primeiro deles é Diogo Álvares, conhecido como Caramuru, que em 1549 utilizou o seu conhecimento das línguas nativas para transformar alguns vocábulos em tupi para essa codificação acessível tanto para portugueses quanto para os povos nativos. Outra figura extremamente importante nesse processo foi o já conhecido Padre José de Anchieta, que a partir do seu conhecimento vastíssimo sobre os povos nativos, lá na capitania de São Paulo, ele acabou criando uma gramática que aí sim codificava de certa forma essa língua nativa e que foi até publicado. Ele foi escrito primeiramente em 1555, depois foi publicado sob o título de Arte da Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil. É importante frisar que o trabalho do Padre Anchieta foi extremamente importante, que foi um trabalho que inaugurou um novo processo de catequese dos povos nativos na América e que estimulou e que incentivou vários outros trabalhos que versavam também na mesma área, mas que buscavam outras línguas que não fossem o tupi. Isso era muito interessante porque diversificava a forma que os padres conseguiam conversar ou se comunicar ou ensinar os nativos sobre a religiosidade cristã e sobre a catequese. E é importante lembrar também que o trabalho do padre José de Anchieta não ficou restrito ao Brasil, já que ele também estimulou e incentivou outros trabalhos produzidos em outras regiões da América, nesse caso da América Espanhola, que também tinham esse mesmo objetivo. Nos séculos 17 e 18, a língua geral passou a ser usada como uma forma de língua oficial do Brasil, mas que era usada mais por conta da catequese. E também passou a ser utilizada por povos que eram falantes de outras línguas no Brasil, do Macro-G, do Aruac, e que os jesuítas passaram a utilizar essa língua geral como uma língua comum a todos esses povos para dinamizar o processo da catequese. E aí, nesse meio de adaptação e transformação da língua geral em uma língua oficial, o que acontece é que é uma versão totalmente nova da língua geral, que é a versão da Amazônia, que é conhecida como Nengatu. É claro que a codificação do tupi em uma língua gramaticalmente estruturada, como os jesuítas gostariam, foi um grande passo para acelerar esse processo da catequese. Mas é claro que, se tratando de Brasil, América Portuguesa, Portugal, povos nativos, nós temos uma dinâmica muito rica e muito particular. Foi necessário também que os jesuítas acabassem incorporando
algumas práticas, algumas tradições indígenas para a realidade católica. Isso é uma prova de que tudo que acontece no Brasil passa por um processo de transformação. E um exemplo clássico dessa transformação, dessa adaptação da religiosidade cristã é a transformação de Tupã, que é o deus do trovão, em Deus, que é o Deus Pai da religião católica cristã. Outra característica importante que está associada ao uso da língua geral é justamente o fato de ela ser utilizada, com o passar do tempo, por povos não índios, né? Então, na comunicação comum do dia a dia, ela passou a ser utilizada por povos não índios, especialmente no momento em que se incorpora à sociedade colonial a figura do mameluco. Quem é o mameluco? Geralmente é um homem, né? Uma pessoa que é filho de uma mãe índia ou de uma mãe mameluca e de um pai branco, geralmente português. Esse vai ser o falante típico da língua geral e, em muitas ocasiões, vai ser o responsável pelos acordos comerciais, pelas trocas, pelos escambos, pelos tratados de paz e também de guerra. E nesse contexto todo, ele passa a ser incorporado como um elemento muito importante na sociedade colonial. Inclusive, muitas obras de autores reconhecidos como Sérgio Buarque de Holanda apresentam essa figura do mameluco como algo que é um elo, né, entre a sociedade índia e a sociedade não índia. Então, nesse momento, a língua geral vai ser um elemento, mais um dos elementos de fusão desses dois mundos e que dá ao mameluco uma condição especialíssima nessa ocasião. Outro ponto extremamente interessante é que algumas regiões, devido ao contato intenso com os povos nativos, passaram a utilizar somente a língua geral para se comunicar. Isso já aconteceu, por exemplo, na Amazônia, onde surgiu essa versão da língua geral, que era o Nengatu, que durou muito tempo, inclusive, mas que em outras regiões, como São Paulo, uma capitania muito importante na porção sul da América Portuguesa, alguns personagens muito conhecidos como alguns bandeirantes, eles vão passar a vida toda só utilizando a língua geral. Isso fica muito claro quando alguns documentos oficiais passam a tratar dessa figura única, que é o típico paulista, o bandeirante. Já no século XVIII, mais especificamente no ano de 1757, o rei português Dom Miguel, através de seu ministro, o grande Marquês de Pombal, vai publicar o Diretório dos Índios. E esse documento importantíssimo vai transformar a vida dos índios, porque transforma aldeamentos em vilas, né, por um responsável português que iria cuidar da administração das vilas. Vai conceder aos índios que eles utilizem um sobrenome português, e isso tudo é uma transformação dos povos nativos que já estavam catequizados em trabalhadores ativos da colônia portuguesa na América. Isso visando equipar esse grande contingente populacional em elementos ativos na colonização e na defesa do território português. E é muito importante porque, de acordo com essas transformações, a língua geral, que era uma língua comum aos povos nativos, vai deixando de ser utilizada. Então ela vai caindo em desuso. E esse fato se acelera ainda mais quando nós temos um episódio fatídico que envolve tanto jesuítas quanto o Marquês de Pombal. No ano de 1759, o Marquês de Pombal oficializa a expulsão dos jesuítas tanto de Portugal quanto de suas colônias. E esse vai ser um duro golpe para que a língua geral ou língua brasílica passe a ser cada vez menos utilizada. Lembrando que ela era um elemento fundamental para a catequese e foi articulada pelos jesuítas justamente para que os padres tivessem acesso aos índios, incorporando elementos, né, da sua língua nativa a um modelo mais acessível aos padres. E nesse momento, então, com a expulsão do elemento catequizador, a língua geral vai perdendo uso, vai perdendo força e ela vai sendo cada vez mais rara e a sua utilização cada vez mais escassa na América Portuguesa. Porém, existem registros que demonstram e que comprovam que o Nengatu foi utilizado na região amazônica até início do século XX. Bem pouco, é verdade, mas ele ainda sobreviveu muitos anos depois da expulsão dos jesuítas e acabou sendo uma língua comum aos povos que viviam mais isolados, né, em um contexto
mais de distanciamento com a coroa portuguesa. Isso dá uma dimensão de como são as relações traçadas no âmbito cultural. Tudo foi definido através de uma documentação, mas na prática as mudanças ainda levam algum tempo para que elas se concretizem. Esse é mais um exemplo de como é rico, como é multicultural, como é intenso o estudo da América Portuguesa. Justamente porque algo que se solidificaria como um pilar fundamental da colonização da América, ele vai se moldando, vai se forjando, vai se construindo a partir das necessidades. Isso dá uma dinâmica do que é o Brasil hoje, né? Uma dinâmica cultural, uma dinâmica social muito intensa, e que todos esses elementos foram construídos ou constituídos a partir de vivências e de socializações realizadas lá no passado, onde esses elementos todos eram muito importantes e que acabaram transformando ou dinamicamente se adaptando a uma realidade cada vez mais próxima da necessidade de Portugal e depois do próprio Brasil. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e que você tenha conseguido entender essa dinâmica da língua geral e a conexão dos diversos saberes e dos diversos valores que foram relevantes para a Constituição e para a formação do Brasil do jeito que nós conhecemos ele hoje. Se você gostou do vídeo, recomenda para um amigo, compartilha com um colega, com um professor, com um estudante, com alguém que gosta de linguagens. E se você quiser ver novos vídeos, novos temas, novos assuntos abordados por aqui, é só deixar um comentário que eu sempre leio e, na medida do possível, vou atender com a gravação de novos vídeos sobre esses assuntos específicos. Beleza? Então, valeu, muito obrigado e até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau!